você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 487º episódio aqui do podcast, que conta com o patrocínio da ExpressVPN e com o apoio dos mais detensos e mais detensas que nos apoiam lá em gigahertz.fm/apoio e que estão acompanhando a edição aqui sem edição. Já temos aí quase 25 minutos de papo extra, em que a gente já discutiu bastante e xingou um pouquinho a OpenAI com essa atualização do ChatGPT, que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. E eu sou o Arthur de Vigir e, como sempre, estou acompanhado do Marcos Mendes e do Guilherme Rambo. Tudo bem, senhores? E aí? Olá! Beleza. Boa, e como sempre, vamos agora aos amigos do ADT. Um ouvinte anônimo nos mandou aqui que vem acompanhando a saga do Mendes sobre criar o seu próprio aplicativo e por causa disso, esse ouvinte anônimo resolveu fazer o aplicativo dele, olha só. Começou a usar lentes de contatos, achou as orientações muito difíceis de controlar, não encontrou um aplicativo que funcionasse por uso só por dia ou semana e por conta disso ele criou o seu próprio aplicativo. As cores foram escolhidas porque ganhou uma bolsa das lentes nesse mesmo tom. Deixou para nossa avaliação, começou dia 10 e finalizou dia 13. E disse também que está aceitando sugestões. E ele falou, inclusive, que nunca programou e mandou o link aqui pra gente. Eu achei super legal o aplicativo. Eu não uso, né? Então pra mim não teria... Mas a Lari usa de vez em quando, né? Achei super legal, aprendi um monte de considerações que quem usa tem que fazer pra poder, né? Ver a troca do soro ali, troca da lente, não sei o que quando você usar. Mas eu achei muito legal, muito bonitinho. É um app que poderia ser lançado no App Store tranquilamente. Também acho. Bem legal. Mas tem o degradê roxinho aquele. É incrível, né? Como IA parece que gosta desse tom de roxo. Aham. Antes de começar essa história de vibe coding, eu tinha um projeto de app que era nesse tom. E não tinha nada de IA. Eu já desisti, eu descartei tudo, comecei do zero, porque eu falei, eu não vou lançar um app com esse tom, porque senão aí vai parecer que é todo de IA, né? Pior que os meus apps, ultimamente a cor deles é o Indigo lá da Apple, que é um roxo, assim. Mas não é o mesmo tom de roxo, mas é roxo, né? Mas azar, é a minha cor, eu escolhi, vai ser essa mesmo. Boa, ficou muito bom o aplicativo, ficou bem legal mesmo. Sim, a gente não vai colocar o vídeo que ele mandou aqui, porque ele não falou se a gente podia colocar ou não, mas interfaces bonitinhas, arrumadinhas, e se eu usasse lente de contato, eu certamente ia pedir acesso a esse app. Bem legal. Ouvinte anônimo, pede aí pra IA deixar o app shippable, pronto pra lançar. E aí você lança na App Store e a gente bota o link aqui, porque eu acho que esse app aí merece, hein? É uma boa ideia e parece bem feitinho, então considere. Ou bota no test flight e deixa lá pra sempre, que nem a gente já falou semana passada aqui. É aquela velha história, se você tem uma necessidade, fez um aplicativo para resolver a sua necessidade, provavelmente pelo menos uma outra pessoa vai ter a mesma necessidade. Então lança seu aplicativo. Pode ser que ninguém tenha, mas pelo menos você lançou. É um portfólio, vale a pena. Tudo bem que é $100, né? Mas vale a pena. Tenta. Considere. Exato. Boa. E o Igor Ferreira mandou também mensagem aqui pra gente. Primeiro, me parabenizou pela maratona. Obrigado, Igor. E aproveitou para dizer que adora os segmentos sobre corrida aqui do podcast, principalmente quando a gente comenta de aplicativos, métricas e a parte mais prática dos treinos. Já sobre os aplicativos de treino, que a gente comentou anteriormente, ele disse que começou a correr mais sério e, por isso, passou a controlar também os desgastes dos tênis dele. E uma amiga dele, da Espanha, a Olivia, desenvolveu um aplicativo muito bacana para isso. Ele achou, inclusive, que poderia ser uma dica bem interessante pra gente e pra quem acompanha. E mandou o link. E olha, eu já instalei no meu celular. Eu só ainda não comecei a instalar os meus tênis lá. Enfim, cadastrar meus tênis. Porque eu tenho pelo menos uns 4 ou 5 pares. E aí eu tenho que fazer com calma, tudo bonitinho. Eu gosto de botar apelido. Então, mas eu gostei do aplicativo, bem bonitinho. Eu não tinha ideia que existia essa parte de rastreamento, desgaste de tênis, até eu começar a correr com um pouquinho mais de frequência. E eu lembro que o meu irmão mostrou pra mim que no aplicativo do Nike Run Club, lá, que não é Nike Plus, foi Nike Plus semana passada, Nike Run Club é o aplicativo. Ele tem pra você cadastrar os seus tênis, você vê quanto você correu, etc, etc. Tem tênis da concorrência, não só os da Nike ali. O suporte, né, pra você colocar no catálogo ali, tem bonitinho. Esse app é um app bem bonitinho. Não sei se já ganhou algum Apple Design Award, mas deveria. Sabe, a comunicação da Nike ela é muito boa. E
o app tinha isso de você colocou o tênis, falou qual que você usou pra correr, e ele ia somando a quilometragem ali pra você poder saber como é que tava o desgaste, coisa assim. Bem interessante. E a gente vai deixar aqui na descrição o app dela também, pra quem quiser testar essa alternativa. O Strava também tem esse mesmo controle. Foi até um dos motivos que eu ainda não fiz essa migração, porque eu tava controlando tudo por lá. Mas como eu quero testar o aplicativo, brincar, eu vou fazer isso nessa próxima semana. Depois eu trago um review aqui. E você falou do Nike Run, ou Mendes? Eles já estão com a Apple há um bom tempo, né? Lembra daquele GPSzinho que você colocava no tênis? Que tinha até uma partezinha dentro do tênis pra colocar, era super legal. Eu comprei uma vez um tênis só por causa daquilo, mas são apps bem bonitinhos e muito bem feitos, né? Tanto da Nike, eu acho da Adidas bem legalzinho também. A Adidas tem um de corrida, o da loja, e tem um de... Eu esqueci o nome do app agora, mas que você acompanha as tendências da Adidas. Então, toda vez que eles lançam alguma roupa em parceria com uma pessoa ou outra, um estilista, a Disney, por exemplo, eles fazem toda uma parte de marketing com historinha, com visual bonitinho, o app bem feitinho também. Depois eu mando pra vocês darem uma olhada. Mas eu acho legal que as duas marcas têm um gosto bem interessante. E o Strava foi atualizado essa semana passada, sei lá, com um monte de funcionalidade voltada pra comunidade e pra surfar melhor esse lance de corrida de rua e dos clubes de corrida. Já tinha um lance desse, que quem tem um clube de corrida consiga cadastrar lá, coisa de comunidade, mas tá mais direcionado que é em parceria com uma outra plataforma, que é mais voltada só pra isso, me parece. E aí eles puxam lá a informação e no dia que eles falaram que ia lançar, eles mandaram, né, a matéria lá com os dados, né, pra poder postar a hora que caísse o embargo. E horas antes de fazer o anúncio oficial mesmo, abriu o Strava e tinha bonitinho corridas no Brasil, e maratona, meia maratona, clube de corrida. Eu falei, bem legal, bem completinho, assim, sabe? Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, corrida de final de semana, eu cheguei ao absurdo de estar numa corrida. Final de semana eu fiz a ASICS, que era uma meia maratona, e no meio do caminho em Copacabana tinha outra corrida na pista ao contrário. Então, assim, tá um negócio tão absurdo que vale a pena fazer, sabe? Porque já chegou a ter pelo menos 4 corridas ao mesmo tempo aqui no Rio de Janeiro, então... Nossa... E olha que o Rio de Janeiro não é tão grande assim pra se ter 4 corridas. Mas, cara, sabe que aqui tem rolado isso também, tá chegando nesse nível também. No Rio, qualquer marca de esporte que queira organizar uma corrida, vai querer organizar alguma coisa cenográfica, mais perto da praia. Então você acaba ficando com menos opção, né? Em São Paulo, eu vejo as corridas, tem, sei lá, uma na Marginal, outra no Pacaembu, outra não sei onde, outra no Morumbi. Tudo bem que o Morumbi e Marginal não tanto, mas é um pouco mais espalhado, né? Você pega as corridas que tem como é que chama lá, da Track and Field, que é feito junto com o Santander. Você olha no calendário, basicamente as corridas acontecem geralmente perto dos shoppings onde tem Track and Field, mas tem umas opções, sei lá, são umas 8, 10 por ano, que eles repetem uma vez a cada 6 meses, 4 meses, sei lá, uma coisa assim. E é engraçado porque pra quem mora perto desses lugares, fala, cara, todo fim de semana o povo fecha a rua e tem o barulho começa de madrugada, né? Quando é corrida mais compridona assim, começa, sei lá, Marginal, por exemplo, eles fecham a Locanó Expressa a partir das 4 e pouco da manhã, das 5 horas, já tem música, gente passando pra lá e pra cá, aquela loucura, né? Pra largar das 6 e pouquinho. Então, pra quem mora perto disso, deve ser meio chato mesmo ficar lidando com isso todo fim de semana. Mas eu nunca vi uma corrida numa mão e outra corrida na outra mão. Isso é engraçado. Não, foi absurdo. E aí o pessoal dessa outra corrida ainda não tinha começado, começou a gritar pra gente, não, vai, não sei o que. Eu olhei e falei, gente, como assim outra corrida aqui? Beleza. Tá dando dinheiro, bastante, que as corridas não são baratas. E isso foi uma coisa que eu tava conversando com o meu irmão, que a gente se inscreveu na Maratona de Nova York no fim desse ano, nenhum dos dois. A gente foi sorteado e a gente viu o número, que era um número absurdo de inscritos, falou, é recorde, etc. Ele tava falando, é que tá bem na moda a corrida de rua. Eu fiquei pensando, será que vai passar essa moda ou esse é o normal do esportista semi de fim de semana, né? Que o pessoal que corre pratica mesmo o esporte, não teria um turista que eu digo assim, né? Não corre e fala, quer saber, vou pagar 180
70 pau pra acordar cedo no fim de semana e correr na marginal. Disse ninguém, né? Então, é a galera que fica ativa. Isso é bom, fazendo esporte, né? Mas eu não sei se isso é uma moda que vai passar ou se é assim de agora em diante, sabe? Espero que seja, porque é legal, né? Você vê as pessoas se movimentar, fazer coisa assim. Mas não sei se vai diminuir a concorrência da Maratona de Nova York daqui a uns anos, sabe? Eu acho que não pra esses grandes eventos. Por exemplo, a Maratona de Nova York, a Maratona aqui do Rio, porque Maratona do Rio, inclusive, eles estão querendo virar Major, então a tendência é crescer cada vez mais. Mas eu comparo muito com o CrossFit, né? Que era moda há um tempo atrás. Não morreu a moda, pelo contrário, ela estabilizou, tem ainda muita gente, abre box de CrossFit em toda esquina e continua cheio. Então a tendência eu acho que é continuar nessa crescente. Pra quem ouviu o Olá Mundo dessa semana, o CrossFit é o Rust dos esportes. A galera religiosa, assim, que quer espalhar a palavra, né? A corredor tá assim também, tá? Não posso nem zoar, porque o que tem de corredor assim, olha... Mas eu também tenho essa impressão que a galera da corrida é apaixonada, assim, mas é mais uma coisa pra si e com a galera ali. Não parece ser tão proselitista quanto a galera do CrossFit. Tipo, ninguém nunca veio falar pra mim, Rambo, vai correr, mas já mais de uma pessoa já veio, vai fazer CrossFit, é legal, não sei o quê. Isso eu brincava que será contratualmente obrigado a falar nos primeiros 15 minutos de qualquer conversa que você faz crossfit, senão você é expulso da academia, porque era assim mesmo. Tipo isso. Impossível de desviar, sabe? Então, você já tem um minuto pra ouvir a palavra do crossfit. Tipo isso, cara, tipo isso. E eu aprendi hoje, a Lari me falou que tem uma outra coisa que o pessoal tá fazendo, que é tipo um novo crossfit, e que quem faz fala que o cardio é melhor, sei lá, né? O pessoal inventa alguma coisa pra falar que é melhor, mas... É uma outra coisa, uma outra palavra que eu nunca ouvi falar. Eu achei que talvez o Arthur fosse saber também, então é novidade também pra ele, não sei. Vou ver se alguém no chat aqui fala, mas semana que vem eu trago que palavra é essa, que é o novo CrossFit. Nova paleta mexicana, que o Melis on Fire falou aqui, né? A paleta mexicana dos esportes. Que o mais legal é que no México chama paleta brasileira. Que maravilha. Não, e pior que... Eu acho que o maior problema da corrida não é nem os evangelistas de corrida, talvez, não sei qual é o melhor termo, mas eu diria, olha só, o que eu vou dizer aqui é até meio tenso, mas é porque todo mundo que entra na corrida acha que vai virar influencer, porque tem muito influencer de corrida. E aí quem entra na corrida acha que vai virar influencer, e aí começa a querer correr cada vez mais rápido, sem nenhum tipo de acompanhamento, planilha, nada, e aí se machuca. Então, acho que esse é o maior problema. O problema não é virar influencer, tá, gente? Pelo contrário. O problema é entrar na corrida pra isso. Eu acho que tem que ter esse controle de expectativa. Porque todo mundo quer ganhar tênis de graça, corrida de graça, enfim. Mas não é bem por aí, né? Melis on Fire acertou. Hyrox. O que seria isso? Não sei, eu achava... Se eu lesse isso... É um Pokémon. Por aí, eu ia falar que era um Pokémon, exatamente. É muito vibe de Pokémon. Eu ia falar exatamente isso. Alguém me falar sobre Hyrox, eu ia falar que era um Pokémon. Então, é isso. Eu não faço ideia de nada, só sei que... Como disse o Louis C.K., né? A coisa mais nova que eu sei que existe, quando ele falou de internet no avião, é isso, é o Hyrox. É a coisa que eu aprendi mais recentemente aqui. Pedi ajuda aqui do Gemini. É uma competição global de fitness racing indoor em ambientes fechados que combina 8 km de corrida com 8 estações de exercícios funcionais. O formato é idêntico em todas as provas ao redor do mundo, permitindo que participantes comparem seus tempos e evoluam no ranking mundial. Olha, impressionante. Corrida indoor? É corrida de 1 km, aí 1 km de... Eu vou ler a máquina de simulação de esqui, não vou ler o nome do exercício. Mais 1 km, 50 metros de empurrar o trenó. Mais 1 km, mais puxar trenó. Mais 1 km. Caraca, nossa senhora. A burpee, eu sei o que é. É tipo Iron Man, só para baixinhos. Eu sei que só de ouvir eu já fiquei cansado. É, exato. Excelente. Eu tentei fazer crossfit, e aí esse burpee pra mim foi o fim do mundo. Eu não conseguia fazer esse negócio. Eu falei, esse negócio não é pra mim? Chega, eu desisto. Meu personal me passava esse burpee, e a cada aniversário eu tinha que fazer a quantidade de anos que você estava completando, que era... É pra arrotar isso uma aí? loucura. Cara, é burpee, é B-U-R-P-E-E, que é o nome do cara do exército que criou isso aí. Ah, tá. É... Você dá uma puladinha, tipo um sapo, assim, você pula. Aí a hora que você aterrissa, você já cai pra fazer uma flexão. Aí você fica de pé e você já pula. Ligado. E vai fazendo isso... Já vi. Repetidas vezes. Horrível. Muito.
O Mate falou aqui que na academia que ele vai, soltou um comunicado que não pode mais gravar treino, né? Nesse lance de todo mundo quer ser influencer. E eu sou super a favor, a gente já viu várias tretas envolvendo isso. Eu sempre falo pro Rafa, se eu fosse dono de academia, eu ia proibir essa bagaça. Mas tem academia que tem área de Instagram. Não, tudo bem. Se você quer gravar, você quer uma área só pra você gravar o seu Instagram, pague por isso. Mas não vem encher o saco do resto da galera que só quer fazer exercício. Tem 2 comentários aqui no chat que eu vou ter que ler, porque um é melhor do que o outro. Triathlon 2, o inimigo agora é outro. E o Melon is on Fire comentou que é tudo meio Olimpíadas do Faustão. Eu concordo. Pior que é. Virar pneu. Isso não é uma crítica ao esporte, pelo contrário. Gente, se vocês fazem e se divertem, que coisa melhor na vida. Exatamente. Mas tem umas coisas que são engraçadas, né? Quem faz também tem que admitir, vai. Não tem um pouco de senso de humor, sabe? Bom, e agora entrando nos follow-ups dessa semana, e ainda falando sobre apps para quem quer começar a correr, o Fernando recomenda fortemente o Runa. Ele disse que fez 3 maratonas e 4 meia maratonas treinando com ele e baixou o tempo em quase todas. Maratona do Rio deu ruim por outros motivos. Ele tem vários ajustes para evitar lesão e o plano para quem tá começando a correr é de graça. E o Runa tá dentro do Strava, não é isso? Eu acho que é esse Runa que eles estão fazendo integração para negócio de evento e comunidades de corrida, etc, etc. A hora que eu bati o olho, eu falei, reconheci o nome, acho que é esse. Ele é bem legalzinho, eu acho bem bonitinho. Eu não comecei a fazer porque, como eu já tenho um time de corrida, né, eu acabei não olhando muito. Mas parece bem interessante, realmente. É um plano pago do Strava, vamos colocar assim. Com exercícios, com toda a planilha para fazer exercício e tal. Link na descrição. Boa. E agora falando sobre senhas, o Paulo Araújo tem uma dúvida sobre o YubiKey. Ele disse que comprou 6, achando que seria a solução ideal de segurança, mas a maioria dos sites, como Google e Microsoft, somente adicionaram as keys como método adicional. Ele ainda disse que consegue acessar os sites mesmo se perder todas elas, e nem deram a opção de remover two-factor como SMS ou e-mail. Então, no final, ele sentiu que comprou as YubiKeys à toa. Ele pergunta se a gente também usa dessa forma ou ele que não soube cadastrar. Pelo que viu, somente a Apple eliminou os outros two-factors, deixando somente as senhas. E ele me perguntou, vale a pena usar passkeys mesmo tendo YubiKey? Essa pergunta eu deixo para vocês. Eu uso o YubiKey para poucas coisas e realmente é também, de certa forma, parecido com o que a gente falou sobre passkeys. Muitos lugares implementaram, vê a cara deles e esqueceram completamente qual é o sentido da existência da YubiKey. Mas, por exemplo, o GitHub é um que você consegue desabilitar todos os two-factors e deixar só YubiKey. Funciona. Então, né, não sei se é o caso aqui, mas pelo menos tem um lugar que dá, que é um lugar importante. Agora, conta de e-mail, essas coisas, dificilmente vai ter esse nível de segurança e aí não tem o que fazer. Eu diria que se você usa passkey, usar passkey e YubiKey é muito key numa coisa só, meio que fica redundante. Então eu diria que é redundante usar as duas, mas por que não também, né? Sei lá. Vai que você prefere assim também, tanto faz. Eu sou fã de YubiKey, mas de certa forma eu acho que as passkeys elas suplantaram a necessidade de uma chave física de autenticação, a não ser para casos muito extremos, como é o meu caso em algumas contas estratégicas que eu ainda uso YubiKey, mas para outras coisas assim eu acho overkill. Overkey. É. Eu, como sou mão de vaca, nunca comprei uma YubiKey. E você tem que comprar no mínimo 2, né? Então, né? E aí, foi engraçado que faz uns dias, até compartilhei com vocês, a gente no privado, que o ChatGPT falou pra mim, a sua conta aqui foi liberada tá eligible pra adicionar uma camada de segurança extra, faz aí, filhão. Aí eu fui lá fazer, e aí ele falou, tudo bem, a gente vai ver aqui, tá com two-factor, tá com não sei o que, vamos cadastrar passkey mais um login adicional. Falei, tudo bem. Aí ele deu a primeira opção, você quer fazer um passkey ou quer fazer uma YubiKey? Falei, bom, não tenho YubiKey, vou fazer o passkey. Aí ele falou, tá, qual que é a segunda, qual que você quer? Aí tinha de novo a opção, passkey e YubiKey. Eu falei, bom, passkey ele não deve deixar, ter 2 passkeys da mesma conta, YubiKey eu não tenho. Aí eu tentei passkey, ele falou, não. Eu falei, então que você me deu a opção, se você fala que não.
Aí não tinha YubiKey, aí não deu pra conseguir. Você tem que ter 2 métodos adicionais, né? Então tá bom, então muito obrigado. Então ficou pela metade lá a conta mais segura. Mas se eu tivesse um YubiKey, teria sido um exemplo de uma coisa que eu poderia ter usado como, sei lá, o plano C de acesso, né? Pra poder deixar mais segura a conta. Na real, isso aí tem mais cara de pra você não perder o acesso à sua conta do que pra deixar a conta mais segura. Porque se você for ter que usar 2 logins, 2 senhas, passkey e YubiKey cada vez que for acessar a sua conta, pô, você nunca mais vai entrar na conta, né? Não, esquece. É pra recuperação e pra prova de autenticidade da identidade. Mais do pra que provar fazer que um você login. é você. Isso, se eles acharam coisa estranha, falaram, tá aqui, nome, CPF, digital, por extenso. O que é coisa que, assim, eu já falei, eu acho ridículo. Se eu tenho usuário, senha e two-factor, se alguém tiver o meu usuário, a minha senha e o meu two-factor, tem o direito de acessar a minha conta. Eu autorizo. Se alguém aí tiver o meu usuário, a minha senha e o meu two-factor, você pode acessar a minha conta, porque você é eu, para todos os efeitos práticos. Mereceu. Né? Porque me irrita da Mercado Livre, vou falar aqui, cadastre o seu reconhecimento facial. Não sei. Gente, eu já tenho todos os two-factors possíveis. Aí eu vou acessar e você quer fazer reconhecimento facial, que é muito mais fácil de enganar do que um two-factor com YubiKey ou com um app de two-factor. Então, para com essa palhaçada. Por isso que eu sou a favor de... Se você tem o meu usuário, a minha senha e o meu two-factor, você pode acessar, tá aprovado. E o Mercado Livre, ele agora pede o two-factor e depois ainda pede a autenticação, né? Por facial. Eu nunca entendo isso, porque ele tem 3 níveis de autenticação e ainda assim eu já vi muita gente reclamando que perdeu a conta. Eu queria saber como. É porque se eles tiverem o seu rosto lá, fica mais fácil de te vender cartão de crédito, que daí já tá tudo cadastrado lá. Aí você vai finalizar uma compra, tem um botão azul gigante, finalizar a compra e pedir o cartão de crédito. E um botãozinho cinza, só finalizar a compra. Eu tenho que, toda vez que eu vou fazer uma compra, eu tenho que lembrar de não clicar no botão azul gigante. Mesma coisa aqui. Boa, e falando novamente sobre o Glaze do Raycast, o Ian falou que acha que o Glaze é diferente de um Codex da vida. Ele acredita que é um app com aplicativos gratuitos criados por outras pessoas. E para criar um app rápido e resolver um problema específico, paga-se pelos créditos uma única vez. Ele disse ainda que criou um aplicativo para o workflow dele, curtiu demais pela simplicidade. Vocês chegaram a dar mais uma olhada no Glaze? Eu nunca mais olhei. Não. Esse eu sei que eu vou acabar não mexendo muito. Eu acho a ideia super legal. Acho, na verdade, qualquer aplicativo que ajude o pessoal a fazer o que quer. A gente falou bastante sobre isso aqui. Me empolga muito essa ideia, mas é uma coisa mais, no caso do Glaze, mais conceitual do que resolver uma necessidade que eu tenha. Sabe? A gente até vai falar do Codex já. O próprio Codex é uma coisa que, sim, eu usei muito 2 vezes para 2 projetos específicos que estão fazendo o que precisa e no momento é isso, né? Então acho que se eu tiver uma necessidade, pra mim já tá funcionando o Codex, eu vou acabar indo pra ele de novo, mesmo que seja mais overkill do que uma coisa que o Glaze resolveria, mas já tô acostumado, já tá funcionando. Mas pra quem ficou curioso só com o nome, vai lá, instala, mexe, fuça. Faz alguma coisa, vai ser mó legal, sabe? Mas como já estava resolvido com um, eu prestei pouca atenção no outro. Principalmente se você usa o Raycast, já tá acostumado com os produtos dele, talvez faça... Vale a pena, mas como ele falou ali, né? Paga-se pelos créditos uma única vez, mas querendo ou não, o Codex eu já tô pagando todo mês, então pra mim, se eu tiver que fazer algo mesmo que pequeno, eu ainda prefiro abrir o ChatGPT, que agora é ChatGPT, Codex ou seja lá o que for, e desenvolver do que pagar pelo Glaze. Mas realmente, pra quem não tem conhecimento nenhum ou quer testar uma ferramenta diferente, eu acho que vale a pena. E agora falando de um outro tema que tem sido recorrente aqui no podcast, que é a jornada do Rambo, que comentou aqui, né? Semana passada teve problema com o cask do Homebrew, e o Lucas Repolês comentou que entende a revolta do Rambo por alguém ter empacotado as instruções de instalação do aplicativo e disponibilizado via cask do Homebrew. O ideal seria que isso fosse feito, ou pelo menos aprovado, pelo próprio desenvolvedor, mas nem sempre acontece. Ele disse que ainda assim, o cask vai muito além da instalação de um aplicativo por linha de comando. Ele permite descrever em um único arquivo de texto todos os aplicativos que a gente precisa para poder instalá-lo de uma só vez. É um bom uso. Isso economiza muito tempo, especialmente
somente ao configurar uma máquina nova. Aí eu vi vantagem. Aí eu vou fazer isso pra configurar um Mac, porque eu gostei muito disso. Eu não sabia. Obrigado ao Lucas. Você faz que nem eu e usa o Migration Assistant, que nem uma pessoa normal. Disse eu, uma pessoa muito normal. Ué, mas eu achei legal, não sabia que tinha isso não. Ah, não, sim, esse com certeza é um bom uso. Curti. Bom, e agora a gente vai falar da saga do Rambo nessa semana com o Codex, que parece que liberou as porteiras dos tokens, então deu para fazer bastante coisa, mas antes disso, eu quero agradecer a ExpressVPN, que está patrocinando mais esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de utilizar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade todo mundo já sabe. Quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, geralmente os seus dados são o preço da conexão. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e passa a utilizar o seu dispositivo com tudo criptografado. É como se estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acessa expressvpn.com/adt e com esse link você leva 3 meses de graça na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! Valeu! Boa! Bom, e nessa semana a gente teve alguns lançamentos não muito, vamos dizer, certeiros da OpenAI, a dona do ChatGPT. Ela resolveu lançar finalmente para todo mundo, né, um novo modelo, o GPT 5.6, que estava bloqueado pelo governo dos Estados Unidos por questões de segurança, mas agora chegou nas mãos de todo mundo. Ela liberou, são 3 novos modelos, né, o Sol, o Terra e o Luna. Então, fez o lançamento global e junto disso, ela fez uma das coisas mais estabanadas dos últimos anos em tecnologia, e olha que a gente teve muita coisa, que foi transformar o app do ChatGPT, que a gente elogia aqui quase toda semana, em um super app. Essa mania de tentar transformar tudo quanto é app em um super aplicativo, agora foi a vez da OpenAI, que juntou o Codex, que é o aplicativo voltado ali mais para desenvolvedor, mas muita gente estava usando em outros projetos, com o ChatGPT convencional, e aí todo mundo entrou em parafuso, para variar, e dessa vez eu acho que com uma certa razão a internet entrou em ebulição, pedindo, pelo amor de Deus, volta atrás. Não foi por conta do novo modelo, e foi por conta do ChatGPT, do novo aplicativo. E como uma forma de pedir desculpas enquanto ela corrige essa besteira, que inclusive ela lançou durante a gravação aqui uma nova versão e não corrigiu a besteira, acho que tá cada vez pior, ela liberou para todo mundo, removeu, né, na verdade, o limite de 5 horas de uso do modelo e transformou o limite semanal em diário. Então, por exemplo, se você tem acesso a X mil tokens no seu plano Pro, que era limitado por 5 horas e semanal, agora eles reduziram isso para um dia. Então, é a festa dos tokens, você pode usar à vontade por um dia até ele virar novamente. E com isso, eu aproveitei bastante, mas se tem alguém que aproveitou, eu tenho certeza que esse alguém foi o Rambo. Não, primeiro eu quero saber de vocês, porque a gente deu uma pincelada aqui antes da gravação, mas como foi essa migração de app, mas também como que tem sido a experiência com os modelos novos, que pra gente que fala português, embora não seja português, seja espanhol, né? Luna, não sei. A gente já tem uma noção dos modelos, né? Porque fica fácil ali, tá bom, é o grandão, é um pouquinho menor, um pouquinho não, né? Bem menor e um bem menor. E pra galera de fora, de repente, não fica tão óbvio pelos nomes, né? Mas, e aí? O que vocês têm achado? Já fizeram alguns experimentos? Eu sei que o Giva já usou para alguns trabalhos aí. Do meu lado, eu não usei para texto, porque aqui quem acompanhou a edição sem edição viu que eu falei do Classic, modelo do ChatGPT Classic, e nessa versão do aplicativo ele não está disponível. Então eu usei o modelo Sol
Na verdade, eu tava usando o Terra até eu ficar sabendo da remoção do limite, porque eu não queria gastar todos os meus tokens. E também teve um delay, né? Porque primeiro saiu o Luna e o Terra, e acho que no dia seguinte liberou o Sol. Sim, exato. E aí eu não tava usando o Sol, tava usando o Sol Terra. Inclusive, na primeira interface que eles liberaram, tinha um slide para configurar o Sol em menor, médio e alto, se eu não me engano. Tinha um slidezinho muito ruim para você configurar. Eu levei meia hora só para entender aquilo ali. Mas então eu tava usando o Terra para código. Depois que liberou geral tokens, foi a festa dos tokens, eu comecei a usar o Sol no modo alto. E desde que eu comecei a usar, pelas minhas estatísticas aqui, eu já bati 210 milhões de tokens em 2 dias. Se forem milhões, que eu acho que é milhões, eu acho que eu bati 210 milhões. Mas eu tô fazendo alguns trabalhos bem pesados de refatoração, trabalho de código, então justifica. Eu tô conversando muito sobre arquitetura, então é um processo um pouquinho mais chato e por conta disso, eu acho que eu tô gastando muito token. Dava para gastar mais, com certeza. Mas como eu tô com medo de estourar meu limite semanal em um dia, eu tô economizando. Mas para isso, eu tenho feito muito trabalho de arquitetura, de aplicação e tal. Então, por conta disso, eu tô gastando bem. Mas eu acho que o Rambo gastou mais do que eu. Talvez o Mendes saiba um pouco mais sobre texto também, né, Mendes? Olha, hoje foram 756 milhões de tokens. Que loucura, cara. Que insano isso. Insano. Mas como é que tá pra texto? O 5.6, eu tava usando ele no ChatGPT normal, que tava no esquema de usar ele como 5.6 Instant e 5.6 Thinking. Não tava com a divisão Sol, Terra e Luna. E desde a semana passada, quando liberou, eu gostei muito do jeito que ele tava me ajudando quando eu falava, putz, esse título aqui acho que não tá legal, me dá 15 opções novas. Porque com 15 dá pra falar, essa ideia aqui é boa, dá pra por aqui e tal, isso me ajuda bastante. Então eu uso muito pra isso, e o 5.6 eu percebi que eu precisava dar menos, não é menos instrução, tipo, faz aí pra mim, óbvio, mas ele era mais certeiro nas sugestões que eram mais úteis pro que eu precisava fazer. E tava super bem, a semana inteira rolou legal, ao contrário da migração do Codex junto do ChatGPT, do aplicativo mesmo. O que eles fizeram? Juntaram os dois, o app velho do ChatGPT virou o ChatGPT Classic e, pelo menos no meu Mac, porque aparentemente cada Mac foi de um jeito que eles fizeram essa migração, pra mim, eu acordei na sexta-feira passada, o app do Codex não estava mais na minha máquina. Estava o app do ChatGPT, ou talvez o Codex atualizado como essas duas coisas, e o ChatGPT antigo tinha virado o ChatGPT Classic. Eu tentei usar o aplicativo do Codex, e foi no mesmo dia que eles lançaram também o ChatGPT Work, que é tipo o Cloud Cowork da OpenAI. Eu abri o Codex, meu atalho aqui é o Option Espaço, que ele abre aquela janelinha pequenininha do ChatGPT antes de abrir o ChatGPT, a janelona inteira, né? Aí eu digitei, sei lá, né? Tipo, me dá 15 opções de título, sei lá. Aí eu vi que ele criou um projeto do Codex pra isso. Eu falei, mas pera, ele mostrou a interface de pensamento do Codex, que é diferente da interface de pensamento do GPT normal, né? Eu estranhei, aí eu abri o console inteiro e eu vi que tava lá o ChatGPT Codex, na lateral, só o único projeto que eu tenho que não tá arquivado do Codex, que é do meu checador de preço de ação aqui. E eu falei, nossa, mas cadê as conversas, né? Aí em cima na esquerda tinha lá, pra trocar pra Work. Falei, na minha cabeça aconteceu o quê? Eu vou usar pra trabalhar, então é o ChatGPT Work que eu preciso. Não, o Work é um outro produto, é tipo o Codex de trabalho, não era ainda assim as conversas. As conversas tinham enfiado numa gavetinha escondida, que se você clicasse em chats, como um item sem qualquer tipo de destaque no menu do Codex, abria na lateral, embaixo na direita, um pop-upzinho com a conversa. Então não existia mais o ChatGPT dentro do app do ChatGPT. O ChatGPT tinha virado conversas, né? Foi bem ruim, porque era uma opção, e quando você clicava na opção, abria uma janelinha ao invés de abrir uma janelona. E aí você ficava totalmente perdido. Exatamente isso. E aí eu falei, não, então deixa. E como eu já comentei na semana passada, retrasada, sei lá quando que foi, que eu tive meu problema lá de tentar fazer virar o meu aplicativo de Mac, ver se eu conseguia fazer virar widget, colocar para iPhone, aí deu aquela confusão toda com certificado, eu falei, aí eu desempolguei
ok, já tá funcionando. Eu falei, um dia eu mexo nisso de novo, né? Então eu nem tinha mexido mais no Codex desde aquela semana. E aí, quando ele deletou uma coisa, colocou a outra, não sei o que, eu nem tava com o Codex mais instalado aqui na minha máquina, eu continuei com ele desinstalado e segui a semana inteira usando o ChatGPT Classic como eu sempre usei e foi uma maravilha. Agora à noite, antes de começar a gravar, a OpenAI liberou uma atualização desse aplicativo unificado, trazendo uma chavinha, um seletor em cima da interface para você escolher entre o ChatGPT normal, como a gente está acostumado, e o Work. Mas o seletor do modelo, agora sim, é o Sol, o Terra e o Luna com a intensidade que você quer que ele trabalhe, versus o antigo que era só Thinking e Instant. Falei, tudo bem, vou fazer um teste aqui. Peguei um texto meu que já estava pronto, copiei, colei o título lá, me dá 15 opções. E no aplicativo novo, que é o que eu estava testando, ele deu as opções sem considerar nenhuma das minhas customizações do ChatGPT. Do tipo, não gere o título com maiúsculas em toda a palavra, evite usar a palavra tal e palavra tal e palavra tal, minhas customizações. Então eu acho que por algum motivo nesse primeiro momento, o aplicativo novo do ChatGPT não está considerando a memória. E isso é um problema para mim, porque o aplicativo velho considera e funciona muito bem. Então eu vou continuar usando o ChatGPT Classic enquanto ele funcionar, enquanto ele abrir, porque ele, por minha necessidade, pro meu costume, de que eu estou acostumado a fazer, ele ainda segue funcionando melhor do que o aplicativo novo do GPT, mesmo ele consertado essa parte de interface. O modelo se comporta de um jeito diferente e, para minha experiência, pro meu uso específico, pior. E quem tem tempo de ficar adestrando o ChatGPT, né? Então, eu vou continuar usando o Classic mesmo. E uma hora eu dou outra chance. Ou até a hora que eu OpenAI falar, gente, a partir do dia tal, o aplicativo Classic vai parar de funcionar. Lamento. Aí você e eu, chorando. Porque é tipo o povo do 4O, né? Poxa, eu queria tanto poder voltar a usar. Usa na eu web. tava acostumado. Né? Mas pra mim isso é... Assim, eu me sinto, como é que é, vingado, sei lá qual é a palavra que eu falei antes, porque... Justificado, vingado. Justificado, eu sempre falei desse lance de super app aí, é uma baboseira, e também se encaixa muito com o que eu sempre falei sobre modelos de desenvolvimento híbrido, de esse app que você escreve uma vez e roda em todo lugar e tudo mais, porque o que um engenheiro da OpenAI vai falar pra você pra justificar isso aí? Não, mas veja bem, assim a gente consegue ter só um app e aí a gente tem todos os recursos sempre atualizados nesse único app, sincronizados com a web e tudo mais. Sim, cara, mas você tá falando isso é conveniente pra você, não pra mim, que sou usuário. Então você coloca a comodidade do desenvolvedor na frente da experiência do usuário. Tipo, azar o seu, é o seu trabalho, você está sendo pago para isso. Faz 5 apps se for necessário, problema seu. Eu, como usuário, eu quero o meu app que eu tô gostando aqui, que funciona e que não pesa 2 GB, sabe? Azar que você vai ter mais trabalho, porque do ponto de vista do usuário, é uma zona esse app novo. E isso, eu tô falando isso, sendo que eu só estava usando o Codex. Então, para mim, não mudou quase nada, porque continua sendo o Codex. Mas para quem usava o ChatGPT clássico, porque eu usei por muito tempo e de fato eu elogiei muito o app, era muito bom e continua sendo o Classic. Mas depois que eu comecei a usar mais o Codex, eu parei de usar o app do ChatGPT em si no Mac, porque eu usava basicamente para perguntar coisas de programação e pedir para fazer coisa de programação, então já faz logo no Codex. E aí perguntas aleatórias do dia a dia de culinária, sei lá, ou pesquisas bestas na internet, eu uso no iPhone, que aí é mais consumo e não tão produção. Então, pra mim, funciona. Mas eu entendo que para a enorme maioria dos usuários que estava gostando de usar o ChatGPT no Mac e não usava o Codex, ou usava só de vez em quando, ficou péssimo. E é só você ler os próprios artigos de suporte da OpenAI e você vê que nem eles sabem explicar direito o que é cada coisa, como que... Cara, assim, é bizarro. Não vamos nos esquecer disso na hora de votar na trapalhada de tecnologia do ano no prêmio ADT Melhores do Ano. Pode crer. E pelo visto eles vão continuar com isso por um bom tempo, ajustando aqui e ali. Então acho difícil a gente esquecer. Se bobear, chega em dezembro e eles ainda vão estar corrigindo. Pelo menos assim, ficou todo mundo pé da vida com eles. E aí eles
pra apaziguar, foram liberando token, né? Alguém já fez o meme da Oprah, you get a token, you get a token, né? Tipo, you get a reset, you get a reset. Porque realmente tá divertido isso, ainda mais agora que eu assinei o plano Pro, né? Que eu falei que era a minha meta, então eu atingi a meta e dobrei a meta graças aos resets deles, né? Então tá dando pra usar bastante. E eles ficaram resetando diariamente o que seria o limite semanal de tokens. E no começo eu vi que foi eles dizendo, eu sei que a gente fez um banco, vocês se embananaram, vocês desperdiçaram tokens no meio desse período e por causa disso a gente tá compensando vocês para vocês poderem seguir trabalhando aqui e a nossa falha não interromper o trabalho de vocês. Mas aí fizeram isso, sim, teve dia que eles fizeram isso 3 vezes. Resetamos de novo, hein, gente? Vai lá, valendo! Eles disseram por que eles fizeram isso tantas vezes ao longo da semana? Foi porque estava todo mundo falando sobre isso e vamos tentar mudar a conversa e agora virar o Codex é o que está resetando e não o Codex foi o que bagunçou tudo? Eles falaram por que eles foram resetando várias vezes isso por semana? Eles não falaram, mas eu tenho algumas teorias, assim. Na verdade, a principal delas é assim, é meio que um cala-boca, assim, tipo, no bom sentido, tipo, tá, eu sei que tá ruim o app, mas pega aqui, de graça, entre aspas, e usa. E por outro lado, um ponto de vista um pouco mais positivo, é assim, eles sabem que os modelos são bons. Então talvez eles não querem que a experiência do app, que eles sabem que tá estragada, prejudique a impressão dos modelos. E aí, para isso, eles estão liberando bastante pra galera usar bastante, porque eu vou falar, a impressão que eu tenho dos modelos é completamente o oposto da impressão que eu tenho do app. Os modelos eu tô achando fantásticos. O app é uma zona. Mas os modelos realmente são muito bons. E o Codex, o Harness ali no app propriamente dito, continua funcionando perfeitamente para mim, mesmo no app todo bagunçado. Mas eu acho que então teve muito disso, assim, de deixa a galera usar os modelos bastante para eles verem que os modelos são bons, que daí de repente, pelo menos a gente protege aqui o PR dos modelos. O app a galera continua xingando, mas pelo menos porque cria um goodwill, assim, de tá, beleza, mas estão deixando eu usar bastante aqui, então não vou reclamar tanto do app, vai. Ou não, né? Pô, se eu continuar reclamando, eles continuam liberando mais. Eu pensei nisso. Eu vou continuar reclamando todo dia, vou criar bot no Twitter só pra isso. É uma escala maior daquela história que eu sempre conto lá do meu pai que reclamou do café, que tava fraco, não sei o que. Eles mandaram 50 quilos de café pro meu pai. Para de reclamar aí, toma. Eu sei que eu tinha visto há algum tempo em um dos booms de uso do Codex mesmo, que era o Sam Altman falando, cada vez que a gente bater 1 milhão de pessoas ativas aqui, a gente vai resetar os limites, etc. E eu achava que eu tinha visto isso passar na timeline, e o Big One aqui que tá no chat no YouTube falou, achei alguém no Twitter falando que era pra comemorar cada 1 milhão de usuários no Codex, e acho que eu vi passando mesmo, chegamos 9 milhões, resetou, Mas não sabia se era isso, se só tinha passado, eu tinha interpretado isso, que eu tinha visto isso no passado, que era assim, sei lá, então pode ser. Pode ser. Mas e aí, Rambo, tá todo mundo curioso, porque ele foi comigo aqui com o Arthur ao longo do último dia. Olha, tá trabalhando aqui, eu vou deixar até o Rambo falar quantas horas foram, mas tá aqui, segue aqui, hein? Acordamos hoje, continua, hein? Fim do dia, tá fazendo, hein? O que você fez, cara? Nossa, eu acho que vocês vão achar extremamente chato, porque não é algo... É uma coisa muito de programador, assim, não sei, mas enfim. O uso tá muito generoso, então... Eu pensei, vamos ver o que esse modelo consegue fazer mesmo? Aí, recentemente, a Apple lançou um post falando sobre como eles reescreveram o interpretador de fontes TrueType dos sistemas em Swift. E nesse post eles detalham como que eles fizeram para isso ser feito em Swift, que é uma linguagem de mais alto nível, e ainda assim ter uma performance tão boa quanto ou melhor que a implementação original em C. E aí eles detalham várias técnicas, vários recursos do Swift, uns que eu nunca tinha ouvido falar na vida, alguns muito novos, inclusive, que eles usaram para conseguir atingir esse objetivo, e com links, com referências. Então, um artigo bem completinho, uma leitura bacana para quem quiser, bem
densa, obviamente, mas a gente deixa o link aí pra quem tiver sem nada pra ler, porque demora. E aí eu pensei, claro, né, como em Swift, a vantagem é seguro, não tem como ter um buffer overflow que vira uma execução de código arbitrário, que é 99% das falhas, e TrueType sempre foi um ponto de exploit muito famoso, assim, sempre você olha lá nos release notes, corrige uma falha no TrueType que poderia causar execução, é muito padrão, assim, porque TrueType é um formato zoado, cheio de... é Turing complete, né, então você consegue criar uma máquina virtual dentro do TrueType e aí o NSO Group dá risada. Aí eu tava vendo também, enfim, eu estava com isso no background ali, e aí eu vi um thread lá no Blue Sky de alguém falando que odeia o formato RIF de imagens da Apple, porque só funciona em coisa da Apple e tudo mais, e que o WebP é muito melhor. E aí eu pensei, poxa, mas eu gosto do formato RIF, porque pra mim, né, que em imagem é RIC, E-E-I-C, que a gente até brinca que parece um soluço de bêbado, né? RIC? Que ela com a minha voz rouca fica melhor ainda. Então, e aí eu pensei, não, mas realmente o WebP é melhor, porque eu sempre gostei do formato RIF, sei lá, porque ele é compacto, ele é pequeno, mas ele tem a qualidade de um PNG, digamos assim, só que menor e com transparência e tudo que o PNG suporta, e muito mais até. Mas o WebP ele é muito mais compatível, então ele funciona em todas as plataformas, em todos os browsers modernos, e aí eu pensei, mas por que eu não uso o WebP com mais frequência nas minhas coisas? Aí eu lembrei que é porque as coisas da Apple, as APIs de sistema não suportam WebP nativamente. Não tem como você falar lá UI image e passar um WebP e funciona. Não é assim. E para todos os outros formatos de imagem é assim. E aí existe a biblioteca oficial libwebp, feita em C, que foi disponibilizada pelo Google com um código aberto, com uma licença permissiva, com um grant lá de patentes, de tipo, tem coisa patenteada aqui, mas você pode usar, não tem problema. Aí eu pensei, e se alguém escrevesse o formato WebP em Swift? Então todo parse, o encode, decode, tudo. E aí eu falei pro Codex, vai! Então, eu basicamente pedi, tô voltando aqui no meu prompt original, eu criei um package, um Swift package, e aí eu configurei ele com todas as coisas mais strict lá do Swift 6, de memory safety, tudo no máximo, que é tipo você programar no modo hard. E aí eu falei, você tem que implementar uma implementação do formato WebP, type safe, memory safe, com suporte para encode, decode e APIs Swift idiomáticas. E aí eu falei, aqui tem um post com uma referência de como um formato de baixo nível pode ser implementado em Swift com esses parâmetros. Aí eu mandei o link do post lá do TrueType, do Swift, e também disponibilizei para ele, aqui tá o código do libwebp, que você pode usar como uma referência, mas não como uma dependência. Você tem que escrever tudo em Swift puro, não pode ter nenhuma dependência externa, e quando você tiver terminado, a biblioteca Swift tem que passar por todos os testes unitários da biblioteca original, tem que conseguir, porque eles têm lá um corpo de várias imagens que eles usam para testar. Eu falei, tem que passar por todos os testes, tem que passar pelo teste de fuzzing, que é um teste de você basicamente martelar vários inputs inválidos para ver se dá crash, para ver se o negócio se comporta como deveria. E aí, quando estiver pronto, você vai ter que fazer benchmarks e garantir que a versão Swift é tão rápida quanto ou mais rápida que a versão em C. Aí ferrou, né? E aí ele botou lá, goal, né? Vou perseguir esse goal aqui. E aí ele levou 20 horas e 21 minutos.
Ele ficou rodando aqui por 20 horas e 21 minutos. E aí ele parou e ele conseguiu asterisco. Assim, ele implementou, tá funcionando, tá passando todos os testes unitários. Ele me fez algumas perguntas quando ele tava planejando. E aí uma delas era sobre a margem de performance. E aí ele mesmo sugeriu que seria aceitável no máximo 3% de regressão de performance. Então, alguma operação em Swift poderia ser até 3% mais lenta que a operação do libwebp original em C. E aí eu aceitei a sugestão dele. Essa meta ele não conseguiu atingir. E aí no final ele fez uma tabela onde ele lista aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem 11 critérios de performance e desses 11 ele conseguiu atingir 1, 2, 3, 4, 5. Então mais ou menos a metade ele atingiu, e o interessante é que nesses que ele conseguiu atingir a meta de performance, a performance realmente ficou muito melhor. Assim, ele conseguiu fazer metade do tempo. E aí a gente tá falando performance de runtime. Tipo, pra ele executar aquela operação com uma imagem WebP, ele leva metade do tempo do libwebp original. Mas olhando assim pela tabela que ele forneceu, essas operações onde leva metade do tempo não são as operações mais intensas, de fato. Tá. E aí também eu não tinha me ligado da complexidade do que eu dei pra ele fazer, porque eu não tinha me ligado que o WebP ele é implementado em cima do codec VP8. Então ele implementou o codec VP8 em Swift. Memory safe e type safe. E aí ele conseguiu o decoding, ele tá ao dobro do tempo do original, então tá metade da velocidade, então não tá muito bom. E o encoding loss tá 1.5 vezes o tempo do original, então um pouquinho mais lento, mas o encoding lossless tá metade do tempo, ou seja, 2 vezes mais rápido. Bom, hein? Caramba. Então, dependendo, aí o que eu quero amanhã, quando eu tiver mais tempo, eu quero fazer alguns testes manuais pra ver, tipo, na prática, porque ele separou essas coisas individualmente, mas eu quero pegar, tipo, na prática, no que você usaria num app, por exemplo. Tá igual, tá mais rápido, tá mais lento, porque algumas dessas coisas que ele especificou aqui são procedimentos muito específicos que na maioria dos casos você não vai fazer, né? Então eu ainda quero fazer esse teste. De repente eu abro lá no GitHub. Provavelmente eu vou acabar fazendo isso. Tipo, galera, isso aqui é experimental. Eu só queria ver o que o modelo conseguia fazer. Ele fez isso aqui. Use por sua conta e risco. Não use, né? Enfim. Mas foi um experimento interessante e eu fiquei impressionado com o que ele conseguiu fazer. E se alguém ficou curioso, então foram 20 horas, 21 minutos e 39 segundos. 14.600 e poucas linhas de Swift e 1.600 e poucas linhas de Swift de teste. E você você ainda não rodou então em algum projeto demo, né? Agora é o próximo passo. Os testes estão passando, ele tá tudo funcionando, isso eu verifiquei, mas eu quero testar na prática para ver, porque tem certos aspectos que ele é mais rápido e certos aspectos que ele é mais lento. Daí eu quero ver na prática, porque nem tudo que tá sendo que ele discriminou aqui acontece na prática em todos os casos. Porque tem coisa que é específico de, tipo, animação, imagem com animação, que eu nem sabia que o WebP tinha animação e ele implementou, aparentemente. Pois é. Então, isso, por exemplo, 99% dos casos não vai fazer diferença, né? E daí tem também negócio de planar e YUV, não sei o que acho que não são todas as imagens que usam isso. A maioria é um RGB safado e pronto. Isso só comprova como o WebP é chato. É o que eu consigo pensar. Não é WebP, é tudo. Todos esses formatos de vídeo, imagem, é tudo uma cebola de padrões que foram acumulando. E aí no fim sempre tem um negócio lá de 1960 e pouco que ainda tá lá e ainda é usado, né? Mas assim,
A hora que você mandou que tava, sei lá, acho que 12 horas, uma coisa assim, eu falei, não é possível. Entrou em algum loop doido aí, que ele não sacou que tá nesse loop e vai ficar assim até alguma coisa. Eu falo, não, interrompe, fala que deu um erro e tenta de novo, né? Que nem quando uma vez eu fiz. No comecinho do GPT, a gente não entendia como é que funcionava direito. Eu falei, tá aqui uma palavra cruzada, tenta resolver aí. Não precisa responder agora, fica pensando. Ele demorou. Falei, você tá fazendo alguma coisa? Ele, não, você falou que não precisava fazer nada, eu tô aqui pensando. Eu falei, tá, ok. Tô aqui pensando. Aí você vai ver o thinking lá, estou aqui pensando. Não, e nem tinha, foi no comecinho de ter thinking coisa assim, mas foi assim, do tipo, eu tô fazendo aqui o roleplay que você pediu pra eu fazer, de que eu ia demorar muito pra responder. Foi uma coisa assim, sei lá. Foi entre algum loop desse assim que... Mas não, que loucura, cara. Não sabia nem que ia poder trabalhar tantas horas assim. Nem eu. E foi impressionado com isso. Ele setou o goal automaticamente. Eu não falei pra ele. Eu não usei a opção goal, que existe essa opção ali, mas ele mesmo autodefiniu, e eu vi que ele não tava num loop maluco, porque eu dei uma olhada de vez em quando e eu via. Ele tava, tipo, ele rodava os benchmarks, via se o que tava mais rápido, o que tava mais lento, fazia profiling e, não, isso aqui que eu fiz agora ficou ainda mais lento, então descarta isso e tenta outro jeito. Caramba. E foi fazendo. Então ele realmente tava num loop, né, mas num loop produtivo. E você não precisou intervir em nenhum momento? Nada. Foi one shot. Um prompt. Incrível. Ele fez tudo. Teve uma coisa só que no meio da madrugada ele parou por causa de model is at capacity, né? Que eu brinquei com vocês que é o novo anti-gravity, né? Mas já aconteceu umas 3 vezes isso. Mas daí ele pausou o goal. E aí hoje de manhã, quando eu acordei, eu vi ali, eu dei play de novo e ele continuou de onde tinha parado e tudo certo. Nossa. Compactou o contexto milhares de vezes nesse meio tempo, né? Sim. Mas essa compactação tem funcionado muito bem, não tá prejudicando o resultado. E aí usou... eu fiz outras coisas também, mas no final dessas 20 e poucas horas, eu tava com 66% ainda de limite sobrando no plano Pro. Então nem usou tanto assim. E foi no 5.6 Sol Extra High, sem o modo Fast, no modo padrão. E foram 700 e poucos milhões de tokens. Nossa, que loucura. Só um parênteses rápido aqui. Nesse tempo, o Big One falou que acabou de aparecer outros update do ChatGPT. Eu também tô atualizando aqui no meu pra ver o que ele faz. E apareceu pra mim também. Tá chat e work na chave de cima e ChatGPT e Codex na chave do lado. Mas pra mim tava, sei lá, mas bom. Nossa, agora tem uma tab em cima. Ai, meu Deus. Não, olha só. A tab só aparece no ChatGPT. Ai, meu Deus, cara. Meu Deus. Mas era assim que tava pra mim antes. Em cima tinha a chavinha. ChatGPT e... agora é assim. Tem ali na barra lateral tem ChatGPT e Codex. Aí no ChatGPT tem chat e tem work. E work. Exato. Nossa senhora. Confusão. Mas tá, foi só pra deixar registrado aqui. Digam lá. Mas os modelos estão mó bom. E um outro ponto você colocou na opção de aprovar por mim, não é isso? Quanto às aprovações. Sim. Porque você falou que ele não ficou te perguntando nada, eu fiquei surpreso com isso, porque quando ele roda alguma coisa de Xcode, mesmo nessa opção, ele ainda te pede permissão e tal, então, legal, bem legal. Nesse caso era um Swift Package, e aí eu não instruí ele a usar o Xcode, então ele fez os builds via command line mesmo, e aí as coisas de Swift eu já tenho tudo pré-aprovado, né? Então, por conta disso, até eu não precisei aprovar nada. Parte de Git fui eu que fiz, ele não fez commit, nada. Isso ainda é uma coisa que eu não uso IA para fazer, eu mesmo faço. E a parte de Git eu já falei, né? Ele fez um readme pro repositório também, que ficou ok. Não ficou muito marqueteiro, então eu aprovei. Mas foi isso. E ele fez um questionáriozinho antes de começar, né? Me perguntou algumas coisas, tipo o lance de quantos % era aceitável de perda, né? Esse questionário dele eu esbarrei nele essa semana também, achei bem legal, ficou bem interativo e agora eles têm uma opçãozinha ali de recomendado também, fica parecendo bem sutil. Achei interessante. E se você demora pra responder, ele continua sem você. Não sei se já aconteceu. Teve um dia que eu larguei pra fazer alguma coisa ali e fui tomar banho, sei lá, né?
Que agora é assim, né? Terminou o dia, vou tomar meu banho, boto o Codex pra fazer um negócio aqui, pra estender um pouquinho o trabalho. E aí, no outro dia eu cheguei ali, eu vi que ele tinha feito umas perguntas, mas tipo, não respondeu, então vou continuar aqui. Eu não sei quanto tempo ele espera, se são 5 minutos, sei lá, mas deve ser bastante tempo. Sim, legal, bom saber, eu não tinha visto isso ainda. Agora, sobre isso dele fazer as coisas sozinho e ser bastante autônomo, vocês viram o lance? Foi o CEO, eu vou tentar achar aqui de que empresa que foi, mas ele falou, tô rodando aqui o Sol, pedi pra fazer um projeto, ele deu um RMRF aqui no root do meu Mac e começou a deletar tudo, os arquivos todos, etc, consegui interromper no meio e tal, até o Greg Brockman entrou em contato com ele, eles passaram a semana inteira tentando resolver, ver qual foi. Depois que esse cara falou isso, apareceu mais um monte de caso, que ele começou a deletar um bando de coisa meio nada a ver assim. Aí eu até mandei pra vocês a matéria que saiu aqui da OpenAI explicando por que o ChatGPT tava deletando as coisas. Ela falou assim, então, veja bem, né, o ChatGPT, isso acontece quando ele, com frequência, quando ele tem acesso completo sem sandboxing. Eu falei, sim, senão ele não poderia fazer isso. Mas que ele tava, tem o viés de deletar coisas na máquina, então tomem cuidado. Eu não sei que configuração é essa, mas aqui mesmo quando eu deixo ele pré-aprovar algumas coisas, ele não remove coisa, assim, se ele tenta remover coisa fora do projeto, o sandbox não deixa. Então não sei o que esse povo tá fazendo, mas até a gente falou sobre isso no Olá Mundo também, e eu recomendei um post do Akita, onde ele fala, basicamente, se isso acontecer com você é porque você é burro, basicamente. Que é tipo, você instruiu mal. E outra coisa, você deveria ter um setup onde mesmo que isso aconteça, isso não seria um problema. O que eu concordo também. Porque, tipo, se eu mandar a IA fazer uma coisa aqui e ela apagar minha pasta de usuário do meu Mac e eu não ter backup, que a gente já sabe que eu não tenho, a culpa é minha. Assim, tipo, não é culpa do ChatGPT, é minha. E eu assumo, a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser, nesse caso, em mim mesmo, porque aí vai ser a culpa minha mesmo. Mas outra coisa que ele fala lá, que eu concordo plenamente, é assim, não dê acesso a sistemas de produção. Tipo, eu nunca dei acesso a Codex, a SSH de servidor de produção, a repositório Git com push para produção, a qualquer coisa que dê para fazer deploy de qualquer coisa que outras pessoas vão acessar, ou a qualquer sistema que tenha dados de terceiros. Eu até dei o exemplo no Olá Mundo de, sistema de feedback dos meus apps, que o pessoal manda feedback e vem para mim. E tem uma API, eu poderia colocar um MCP e falar, pega o feedback tal e vê aí. Não faço isso, porque seria dar acesso a ele a um serviço de produção, com dados de terceiros, o que é pior ainda. Então isso eu não faço, mas tem gente que faz, né? E aí tá correndo risco de um delete sem where, um rm-rf e por aí vai. Inclusive, outra coisa que eu não faria, mas que agora é possível, é dar acesso ao meu OnePassword, que agora é possível você dar acesso ao OnePassword pro Claude. Pro Claude, Isso é assustador. Então, assim, é uma coisa que eu não faria, mas agora tem essa possibilidade, daqui a pouco deve chegar no Codex também, então fica aí esse alerta. Certamente vai ter história de terror, mas certamente daqui a um ano eu acho que isso vai ser corriqueiro. É só os desbravadores. Vai ser corriqueiro, mas eu falei isso no Olá Mundo. Eu nunca vou fazer isso. E é raro eu falar nunca pra alguma coisa, mas nunca. Não, acesso ao meu OnePassword, nunca, jamais. Se nem eu consigo acessar às vezes, o que o Claude vai conseguir fazer, né? Porque o OnePassword ele dá umas engasgadas às vezes e fala, não. Eu sou ousado, mas nesse nível também não me vejo chegando, não. E o tecladinho, hein? Vocês vão comprar? Não tem estoque, né? Esgotou em 24. Pra quem não viu, a OpenAI nessa semana anunciou seu primeiro hardware. Não era o que as pessoas imaginavam, né? É um teclado macro feito pro Codex. E o projeto, o tecladinho, achei super bonitinho. Tem as luzinhas. Lembra aquele do Figma, né? Mas assim, ele custa $240.
E não dá nem acesso ao Codex por um mesinho assim, sabe? É só 240 pra isso. Esgotou, claro que ia esgotar. Será que teve segredo industrial da Apple nesse teclado? Provavelmente. Com certeza. O teclado é borboleta, o mecanismo. Mas ele, assim... O vídeo é muito engraçado, porque tem uma parte que eu tenho certeza absoluta que ela foi feita pra virar GIF animado, pra viralizar, que ele chega lá no finalzinho e é um cara massageando um botão, assim, não tem outro jeito de descrever o que está acontecendo ali. E, assim, nem precisava ter aquela tomada, sabe? Acho que aquilo foi só pra viralizar mesmo. Mas a ideia de ter, assim, faz anos que eu prego a palavra do teclado macro, né? Mas por $240 é meio pesado, o teclado é mal bonitinho. Mas se eu morasse lá, eu não compraria por esse preço. Tô curioso pra ver, pra mexer, tipo um telefone dobrável, sabe? Pago? Não, mas achei legal. Acho que eu sempre gostei de produtos bonitinhos, criativos, que não tem a menor necessidade de existir. Eu acho que a criatividade humana, ela floresce nessas horas, assim. Como um projeto eu gostei, mas pelo preço, não é à toa que o pessoal caiu matando. É, idem. Tô na mesma. Eu achei bem bonitinho, gostaria de ter, mas vou esperar chegar o alternativo no AliExpress com a mesma carinha e com um dialzinho ali em cima que vão colocar, porque sempre tem, então... E ele é mais caro, inclusive, do que o do Figma. Se eu não me engano, o do Figma foi lançado a $180 e na época eu critiquei bastante. Mas 230 realmente não dá. É. A Logitech tem uma coisa parecidinha também. Verdade. Tem, sim. Isso me faz lembrar quando a Microsoft lançou o Surface Studio e tinha um dialzinho que você botava... Cara, era a interação mais legal. Que você colocava na tela e a partir dali aparecia um menu complementar e você ia girando, selecionando as coisas. Super legal. Não vingou, porque não ia vingar, né? Dá pra fazer exatamente aquilo que você precisa do mesmo jeito sem precisar do dialzinho. Mas a parte lúdica dessa interação, eu sinto falta de ter mais coisas desse tipo, sabe? Comprei o estúdio? Não. Comprei o dial? Não. Então, a culpa é minha? Talvez, né? Mas eu gosto disso. Então, tecladinho tem que ter mesmo. Espero que isso inspire outras marcas a fazerem outras coisas dessas, né? Traz um pouco de diversão. Tão sisudo, né? Eu gostei. Me lembra um pouco de coisas de, tipo, a Teenage Engineering, sabe? Essa fabricante... eu não conhecia, mas é uma fabricante que eu acho que ela é famosa por ter essa estética, uma coisa assim. Porque eles falaram o nome, parecia o nome de algo que já existia e que as pessoas já sabiam do que estávamos falando. Só eu que não conhecia. Mas super legal. Caro pra dedéu, mas super legal. Eu achei engraçado eles lançarem isso justamente na semana que a Apple entrou com o processo, né? Se não foi de propósito, sei, devia estar. mas... Cara, a OpenAI ela é uma empresa muito estranha, né? Eles não... não dá pra dar um passo pra frente sem tropeçar na sombra, assim. Eles desde sempre foram assim. Eles tinham tudo pra, assim, estar lá na frente, deixou o Anthropic passar. Os bastidores são aquele caos de mandar o CEO embora e contratar de novo. E quem mandou embora... Foi essa confusão toda que deu lá quando tiraram o cara, né? Esse negócio do processo da Apple também... Não sei se vocês querem falar sobre isso. Eu falei com isso com o Felipe, então eu já tirei do meu sistema, né? Mas é uma outra situação meio absurda. E já tinha saído que eles iam lançar esse hardware específico, que não é o primeiro hardware deles. O primeiro hardware, de acordo com o Clark Gurman, vai ser uma caixinha de som, né? Aliás, eu não sei o que aconteceu, que apareceu uma história de que ele ia ser uma caixinha mecânica. Exato. Porque o título do Mark Gurman, ele fala que vai ser movable, porque você vai poder pegar com a pata e levar com você, que ela vai ter uma bateria. Alguém, de algum jeito, traduziu que ele ia ser mecânica, que ele ia virar sozinha pra lá e pra cá. Não é isso? Nossa. Chegou, tanto que a notícia que eu li falava, se eu não me engano foi no TechCrunch, falava que tinha partes móveis. O telefone sem fio. Como se fosse algo parecido com o da Apple, né? Eu falei, cara, tanto que no Bom Dia Tech eu dei a notícia dessa forma e falei, pô, é a mesma coisa que o da Apple. Se for, é mais complicado ainda pro processinho que tá chegando, né? Mas... então... Sei lá, mas foi confuso isso. Não sei se vai ter outro esclarecimento. Se eu que entendi errado e ela vai ter uma parte móvel, pelo que eu entendi, é tão móvel quanto um telefone, que não tá... Seria um HomePod sem fio, que tem uma bateria, que você leva com você pra lavanderia pra poder estender roupa e continuar ouvindo música, sabe? Acho que é uma coisa assim, mais do que qualquer... Ela ia atrás de você, tipo o Astro lá, que a Amazon anunciou faz uns meses. Mas isso não é... Aí você vê como a empresa não pensa como uma empresa lucrativa, como a Apple, porque aqui, por exemplo... Tem um HomePod mini na lavanderia. E aí tem um HomePod mini na cozinha. E aí tem um HomePod mini no banheiro. E aí tem um HomePod mini no quarto. Porque aí, olha só, se tivesse um que dá pra levar pra lá e pra cá, eu só teria comprado um. Mas como é fixo, eu comprei um pra cada peça da casa. A Apple ganhou mais dinheiro com isso. Olha só. E me assustou um pouco porque...
Quando eles começaram a falar de um novo produto, eu lembro que a desculpa não vai ser um novo celular, não é um substituto para o celular e não é uma caixinha de som inteligente. E aí agora os primeiros rumores são, é uma caixinha de som inteligente com o ChatGPT. Então, alguma coisa muito errada deu no meio do caminho, ou esse projeto era para ser uma coisa muito maior e talvez eles estejam dando para trás. São alguns projetos, e isso... Quando saiu que a OpenAI ia fazer, no dia seguinte o Ming Chi Kuo falou, vai ser tipo um pendentezinho que vai usar ali em volta do pescoço e vai ter câmera, e vai ter microfone e não sei o quê. Não é uma caixa de som. Como agora, aparentemente, o projeto é uma caixa de som, e o Gurman falou na matéria dele, ele falou, eles estão fazendo essa caixa de som, é um de mais ou menos 5 projetos que eles estão fazendo. Outro é um pendente, eu sempre falo pendente, né? Um pingente, o outro é não sei o quê. Então eles estão fazendo um bando de coisa. A caixa de som deve ser o que é mais promissor para o primeiro momento, que dá para lançar mais rápido, né? Então, sobre ser lucrativo, eu desconfio que a OpenAI não tem o objetivo de ser lucrativa nunca. Até uma piada disso de Silicon Valley, que é muito bom, que é muito verdade também, da série lá do Silicon Valley, que eles falam de ser lucrativo, eu falo, não, enquanto você for pré-money, as pessoas vão te dar dinheiro. A partir da hora que você for lucrativo, você sempre vai decepcionar porque você não ganhou mais dinheiro, né? Aí você pega, tipo, a Amazon, que levou 10 anos, 7 anos, para ter o primeiro lucro. Uber a mesma coisa. O Sam Altman já falou que eles não sabem como é que vai ser lucrativo, que vai perguntar pro GPT pra ele ser lucrativo sozinho. Então eles falam, então, tá bom, estão levantando dinheiro, tá dando dinheiro, faz aí. Zera o token, faz teclado, lança o Sora, cancela o Sora, lança não sei o que, cancela não sei o que. Chega de side quest, aí sai gente. Então, rouba documentos. Rouba documento, mas não todos, fala que não foi verdade. Então, é isso, ela vai seguir, talvez não vire lucrativa nunca, sabe? Eu tô curioso pelo preço, porque talvez esse teclado seja um indicativo de que não vai ser algo barato, né? Acho que o teclado, assim, foi pra ser um evento. Não sei se vão fazer de novo. Falaram, gente, isso aqui, a hora que acabar o estoque, acabou. Então, se fosse $30, teria acabado em 40 segundos. Durou um dia. É quase que um negócio comemorativo, assim, de colecionador. Sim. E essa empresa que eles fizeram parceria tem essa aura de premium, de coisa colecionável cara. Então acho que não dá pra tomar isso como parâmetro, o que não quer dizer também que os produtos de fato vão ser baratos, porque provavelmente não vão ser, mas acho que não vai ser proporcionalmente, né, tipo, não é porque o tecladinho custou 250 que a caixinha de som vai custar 600. Eu cacei aqui. Uber levou 14 anos para ter o primeiro ano lucrativo. A Amazon levou 7. Então, o OpenAI vai falar, eles têm mais uns bons 20 anos antes de qualquer cheiro de lucro. Vão conseguir gastando dinheiro com side quests que eles inventam que não querem, dá uma semana eles inventam outra coisa. E agora eles pediram pro governo, né, fazer parte da empresa também, ofereceram 5%, não foi? Essa semana também? Tava o papo de que eles iam fazer isso, mas sabe, tá com essa história bipartidária, né, de as empresas de IA terem que participar de um fundo nacional, então só Estados Unidos, para redistribuir uma parte do lucro, se não for lucrativo, não tem que redistribuir, veja só, né? Para a população, para compensar os empregos que vão ser afetados pela evolução dessas próprias empresas, né? Tem uma parte de regulação aí também. A OpenAI fala, escuta, a gente vai dar bug aqui? Já fizemos o nosso. Não queira, a gente tá fazendo aqui a nossa coisa. Então é mais um seguro que eles estão fazendo e se aproximando do governo para não ter nenhum tipo de problema. Uma coisa que a Anthropic vai fazer, por exemplo, né? Cara, é um governo trambiqueiro e gosta de trambique, então se você inventar um trambique, eles vão comprar a ideia, né? Você tem lá as Trump Accounts, que é o Bolsa Família do Trump, que é a SpaceX. Vai dar a ação da SpaceX, coitada das crianças, né? Pra poder elas terem ali uma graninha pra quando elas forem mais velhas, pra já começar a vida bem, etc, etc. Teve uma outra empresa também que falou que ia dar uma grana. Então tá nisso. Deu certo pra Intel, né? Intel deu lá os 10%. Deu não, né? O governo tomou 10% da empresa e falou, sabe aquele dinheiro que a gente deu pra você? Na verdade, não demos. 10% é nosso agora da empresa. Ajudou. Um monte de gente fez parceria com a Intel para poder ficar bem com o governo, fazer os próprios trambiques. Então tá esse grande Ponzi scheme da Casa Branca. É um governo trumpiqueiro. Ah, não! Vocês lembram que a gente tava falando outro dia dos mercados de aposta? Do cara que subiu lá no Charles de Gaulle? Você viu que o cara que prepara o teleprompter do Trump tá fazendo um acordo
Porque ele, nos mercados de aposta, apostou nas palavras que o Trump ia falar no discurso. E a notícia foi que o cara tirou $100 mil fazendo isso. Minha primeira reação foi óbvia. Só? Se você tem acesso ao discurso do cara com antecedência, você mesmo assim só conseguir faturar 100 mil no mercado de aposta, pelo amor de Deus, não sei que seja assim, né? Tentando falhar com sucesso pra ficar abaixo do radar. Mas mesmo assim, eu ia fazer um acordo. Porque ele sabia que o Trump ia falar Coca-Cola no discurso e apostava que ele ia falar Coca-Cola. Esse cara, então, deve ter ficado muito decepcionado no dia de um vídeo que eu vi uns tempos atrás, que o Trump tava dando um discurso e aí tava meio chovendo, e aí aquele vidro balístico ficou todo embaçado e daí ele não conseguia ler o teleprompter. Daí ele falou, não tô conseguindo ler o teleprompter aqui, começou a falar um monte de groselha, que, enfim, né, é o que ele sempre fala, mas aí mais ainda porque não tinha o teleprompter, porque foi bem na hora que ele ia falar de coisa histórica lá, daí começou a falar umas informações tudo errado. E você viu ele falar dos chips transgêneros? Não. Porque teve o Chip Act da época do Biden, que foi o que deu, acho que foi 20 bilhões aí pra empresas de chips, e foi isso da Intel, que é isso que o governo do Trump tomou um pedaço da Intel. Era pra ele falar de transistors. Nossa. Mas na cabeça dele virou transgênero, que tava dando incentivo pra empresas que fossem com líderes transgêneros e que isso teria que... Essas loucuras. Enfim. Trump progressista? Bom, depois dessa, vamos... Como é que a gente volta? Bom, então, depois desse papo bem longo, vamos pro Alô DT dessa semana. Começando com o Thiago. Ele fala que ele lembra que a gente comentou sobre uma stand desk super diferente que dava para usar deitado, em pé e etc. Procurou, mas não encontrou o episódio ou o modelo. E ele pediu pra gente mandar a dica de novo e se a gente perguntou se a gente comprou e se vale a pena a experiência. Ele queria comprar pro apartamento dele. Vocês lembram dessa stand desk? Sim, é a Genio Desk que eu tenho. Mas, sim, eu também tenho. Mas não não dá pra usar deitado, não. É sentado e de pé. Mas a Genio Desk Pro, eu acho que eu tenho. Enfim, eu recomendo. Eu tenho ela há, sei lá, mais de 5 anos. E tá perfeita ainda, então aprovada. E como é que é o fluxo de vocês dois, de quando vocês decidem trabalhar com ela no modo sentado ou no modo de pé, ou se é só uma questão de vocês ajustarem a altura pra ficar confortável mesmo sentados? Muita gente que sempre que escuta fala, mas trabalhar de pé, standing desk, o que você está inventando de moda? Como é que funciona o fluxo dia a dia de trabalho pra cada um dos momentos? Sei lá, no meu caso, chega uma hora que cansa de ficar sentado. Eu fico em pé um pouco. Ou é até um truque. Não tem a stand-up meeting, que é bem coisa de startup, né? Que é aquela reunião que fica todo mundo em pé, que é pra ir mais rápido. Se tem alguma tarefa que eu quero fazer e eu quero propositalmente dedicar menos tempo àquela tarefa, eu faço de pé. E eu me proponho eu vou começar e terminar de pé essa tarefa. Porque daí eu condenso o que eu vou fazer e não me levem a mal, mas com frequência essa tarefa é responder e-mail de suporte dos apps, que não é uma tarefa que eu particularmente adoro fazer, e só que se eu ficar sentadinho, confortável, tomando um cafezinho e coisa, eu passo a tarde inteira lendo e respondendo e-mail. Então eu vou ficar em pé e geralmente eu faço também antes do almoço, assim, que eu já tô com fome, aí de pé eu vou terminar isso aqui, quando eu terminar isso aqui eu vou comer. Aí eu faço em 10 minutos. Senão leva 2 horas. Que daí eu começo a caprichar demais nas respostas e prestar atenção demais num negócio que não merece atenção. Então é um truque que eu uso, é ficar de pé. Só tem que tomar cuidado, né? Que fazer com fome, você tá mal-humorado. Fala, não! Não, se vira. Não, mas a cordialidade tá sempre aqui, né? Presencialmente, não. Se você chegar na minha frente quando eu tô com fome, eu sou capaz de te empurrar, sai daí. Mas por e-mail tem uma cordialidade fake, mas tem. No meu caso, eu uso também para esse micro aumento e diminuição enquanto eu trabalho. Essa semana mesmo eu diminuí um pouquinho mais
a altura dela. Não sei porquê, mas eu quis diminuir. Mas eu uso muito durante o dia pra ficar em pé, principalmente que eu corro de manhã. Então, quando eu volto da corrida, parece que a perna precisa soltar, não sei. Tem alguma coisa na minha perna que me dá mais vontade de ficar em pé. E aí acaba que eu tenho uma altura aqui base e eu trabalho de pé. Não comprei uma esteira pra ficar andando durante o dia de trabalho, aí já é demais. Mas eu faço isso, eu levanto e algumas vezes ao dia, pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Melo falou aqui que tem medo de trombar comigo no Beira-Mar Shopping e eu estar com o McLanche feliz. Olha, você teria medo de eu estar com uma comida, mas McLanche feliz não seria porque eu não gosto de McDonald's. E eu também não frequento o Beira-Mar Shopping. Boa. E o Denis Nunes perguntou pra gente por que a Siri AI consegue ler os eventos que estão no aplicativo Calendário, mas são da conta do Google. Pra mim, ele deve tratar como uma coisa só. Posso estar falando besteira, mas eu acho que ele lida com as informações do aplicativo Calendário, né? Ou eu falei alguma besteira? É exatamente isso, né? O e-mail... O calendário do seu e-mail, apesar dele ser da sua conta do Google, ele existe ali no aplicativo Calendário. Então, porque o que ele faz é sincronizar. Inclusive, acho que usa IMAP, né? Usa o mesmo protocolo do e-mail. E aí ele baixa ali o calendário e deixa sincronizado no seu Mac ou no seu iPhone. E aí, como tá ali, a carangueja consegue ler. Porque até apps de terceiros que têm acesso a calendário, eles também conseguem acessar esses calendários de Google e tudo mais. Então, do ponto de vista da carangueja AI, é só mais um calendário. Mas tem uma coisa meio confusa aí, né? Porque tem aplicativos que vão ter que expor as coisas para carangueja, que é diferente de coisas do sistema que você integrou, que é de terceiro, mas no sistema que ela consegue acessar. Então, quando sair, o pessoal que está usando o beta, é aquilo de você não vai conseguir, pelo menos por enquanto, pedir para ela resgatar uma mensagem que está no WhatsApp. Porque isso o WhatsApp tem que expor para poder indexar, para ela poder tirar. Porque é o contrário do que está lá no aplicativo de e-mail, que está no calendário nativo, que aí as informações já estão ali. Então tem esse... Mas mandar a mensagem via WhatsApp já funciona, eu já vi gente testando. Agora, você meio que trouxe uma forma fácil de encarar essa situação do calendário, que é o e-mail. Os seus e-mails, a carangueja consegue achar, mesmo o seu e-mail do Gmail, desde que ele esteja cadastrado ali no sistema, e aí vai estar baixado lá no mail do iOS ou do Mac e dá na mesma. É e-mail é e-mail, calendário é calendário. Eu vou sincronizar o aplicativo do Gmail, quer dizer, o aplicativo mail.app do iOS para ter também o meu Gmail, o Gmail do Night 5 Mac para isso, porque no Mac tá sendo muito útil. Falou, carangueja, cadê? Ela falou, peraí, e busca e traz. Então, no iPhone ainda não dá porque tem as coisas separadas, mas vou ficar esperando o Google se adequar. Já que dá para fazer, faço eu. Inclusive, eu fiz exatamente isso. Eu coloquei meu e-mail Gmail no mail, apesar de nem usar ele por ali, só para a Siri AI ter acesso, e tem funcionado muito bem, assim, é impressionante como ela funciona bem. E o Denis falou de calendário, eu tenho usado muito para isso. Eu peço para, às vezes, alguém me manda uma mensagem marcando alguma coisa, e aí eu peço para carangueja ler a minha tela e criar o evento a partir daquelas mensagens. E ela faz bonitinho, e inclusive eu consigo colocar num calendário específico. Então, por exemplo, esse caso do calendário do Google, se você falar para ela, coloque no calendário do Google, ela consegue fazer isso. E uma coisa que eu achei bem legal foi que eu comprei um filme no Cinemark, e aí o aplicativo da Cinemark, eu mandei ela ler o ingresso e criar o evento para mim no calendário compartilhado com a Ana. Eu não disse qual era o calendário, não disse nada, só falei isso para ela. E ela fez bonitinho, criou no lugar certo e ainda colocou o código do ingresso nos detalhes do evento. Isso eu achei fantástico. Ela pegou todas as informações e colocou bonitinho, o ingresso ficou legal ali. Então, assim, tá me surpreendendo muito. Eu hoje, inclusive, troquei o íconezinho ali daqueles 4 ícones principais, né? Um deles eu coloquei a carangueja, porque eu tenho acessado às vezes a conversa dela, o histórico de conversas, né? E aí eu adicionei ali pra ser uma das minhas principais e bater papo direto com ela. Eu fiz a mesma coisa, mas dá pra contar engraçado isso, como no iPhone eu ainda... É costume, 100% costume, né? A gente já estabeleceu aqui que se o humano é uma criatura de costumes, eu sou mais ainda, né? Então, poucas vezes até agora eu abri mesmo o app da carangueja, que é na barra embaixo da direita.
Eu tirei o Threads, que eu não tava usando mesmo, e botei ali a carangueja. Mas ainda assim eu sigo usando o ChatGPT. Eu preciso começar a fazer aquele negócio de abrir o ChatGPT, fecho, abro a carangueja e pergunto. Cria um shortcut, daí quando você abrir o ChatGPT, ele abrir a carangueja. Eu tinha acabado de fazer o shortcut do Action Button, você abriu o ChatGPT, porque pra mim é o que funciona melhor, então preciso parar de usar. E com a carangueja foi engraçado, esse dia eu tava no lugar com a Lari, e aí tinha um quadro que eu sabia que era do Van Gogh, mas eu não sabia qual que era o quadro. Aí eu falei, carangueja, que quadro é esse aqui? Ah, esse quadro é o famoso autorretrato que ele arrancou a orelha. Eu falei, não. Então, ele viu qual que era o quadro, tava lá, né, nítido qual que era o quadro, ela acertou que era do Van Gogh, mas pegou um outro quadro, achou que era o autorretrato famoso dele, fachada, etc, etc, e não era, sabe? Eu não sei o que aconteceu. Aí eu mandei isso como feedback pra gente. É coisa fatual, assim, dá pra ver que não é isso. Mas foi o único tropeço maior, assim, que eu já tive com ela até agora. E uma coisa que eu fiquei frustrado que não funcionou, que o Visual Intelligence tem o lance de calcular a conta, né? Você tem uma conta conjunta numa mesa lá, aí a Apple botou, vai no Visual Intelligence, você tira a foto com o Visual Intelligence, você vai conseguir calcular qual que é o quanto de dinheiro que você deve. Mas isso é associado ao Apple Cash, Apple Money, Apple não sei o quê. E não dá pra você usar se não for isso. Então, era uma conta, ele reconheceu que era uma conta, apareceu lá, tipo, pagar para meus amigos com Apple Cash. Falei, nem tem aqui, mas sei lá, né? Se é assim que serve pra entrar. Aí eu toquei ali, ele falou, não tem Apple Cash. Eu falei, eu sei, eu só queria calcular as minhas 2 água com gás e o refrigerante, sabe? E não deu pra fazer. Então, não sei se isso é uma coisa que eles vão trocar lá na frente, não vão. E foi engraçado que isso apareceu num botãozinho embaixo, num carrossel de botões de atalhos para outras coisas, e cada um dos itens ele transformou numa pesquisa. Então tinha, sei lá, água com gás. Aí você trocava água com gás, ele fazia uma pesquisa de onde eu podia comprar água com gás, sabe? Assim, bugou tudo. E a conta mesmo eu não consegui usar o recurso de dividir, como a Apple prometeu lá no WWDC. No meu caso, o primeiro ícone desses 4 era o ChatGPT, e aí eu troquei por ela. E hoje de manhã eu fiz uma pesquisa de compra, assim. Eu vi um fone de ouvido que eu tava interessado, pedi pra ela pesquisar algum similar e ela pesquisou bonitinho. Então, pra mim funcionou justamente porque o ChatGPT já estava ali. Fazer essa troca pra mim funcionou muito bem. Mas tô surpreso. Apesar desses tropeços, né? Eu particularmente tô bem surpreso. Bom, e o Daniel perguntou pra gente qual a última série que a gente assistiu e ficou triste que acabou a temporada. Teve alguma que vocês ficaram tristes? Widow's Bay. Widow's Bay foi a melhor surpresa desse ano, cara. Que série boa e a gente divertida. Tá vendo, eu tô gostando. Nossa, é muito boa. Estamos no 4º ou 5º episódio, muito legal, tô gostando muito. Vou ficar triste quando acabar a temporada. Pra não, assim, eu não terminei ainda, então não vou falar, né, que vai, mas provavelmente vai ser, mas Ted Lasso. É, né? Acabou, entre aspas, a série, né? Que agora vai ter de novo, mas enfim, é outra vibe. Mas teve uma também que foi até engraçado. Trying, eu jurava que a série tinha acabado. Mas saiu uma temporada nova agora há pouco, né? A gente tá assistindo. Eu fiquei mal feliz quando eu vi, achei que tinha acabado, mas então. Beleza. Então essas aí que eu me lembro. Mas acho que principalmente Ted Lasso. Ted Lasso realmente deu uma tristeza quando acabou. Eu ia ser repetitivo com Ted Lasso, então eu tô pensando em outra, mas não deu tempo de eu pensar tão rápido. Então, Severance. Severance é uma boa também. Eu realmente fiquei triste quando acabou, mas a gente sabe que vai ter mais uma temporada. Mas você fica triste porque você sabe que vai levar 5 anos pra sair a próxima temporada. Eles prometeram que não vai demorar tanto assim, os 2. Eu ia falar de Pluribus. Pluribus foi uma série que eu gostei. Ela tem um ritmo mais lento, mas tem ali um gancho pra você ficar querendo mais. Então eu fiquei triste que acabou e, enfim, também deve demorar pra sair outra temporada. É bem provável. Mas eu acho que ficaria com Pluribus agora. Graças assim, Pluribus... Eu tava pensando esses dias, isso que saiu lá a lista de Emmy, né? E Pluribus foi indicado a um monte, Widow's Bay também. E, cara, se Pluribus eu não ficar sabendo de mais nada que acontecer, não vai me fazer falta. Não me prendeu essa série. Eu comecei a ver com a certeza de que eu ia gostar. E cada episódio eu queria estar gostando. Que foi exatamente o contrário de Widow's Bay. Widow's Bay eu comecei a ver pronto pra achar um saco. Coisa de terror. Aí o primeiro episódio eu falei, nossa, rolou. O segundo episódio eu falei, caramba, é muito bom. O terceiro eu falei, caramba, que série boa. E foi assim com quase todos os episódios da temporada, que foi o contrário de Pluribus. Pluribus eu via pensando, por que eu tô vendo isso? Eu não tô curtindo e aproveitando, sabe? Então, sei lá, essa não me prendeu, não.
Eu gostei muito de Pluribus, mas o Widow's Bay realmente tem um humor, assim... Não é um humor, aquele humor negro, assim, né, dark humor de comédia de terror. É um humor bem específico que eu não sei explicar, mas que me pega de um jeito... me pega muito mais do que o Rafa, inclusive, eu acho, porque às vezes eu tô morrendo de rir e ele meio que... Mas é muito bom. A Lari não aguentou um episódio do Widow's Bay, falou, não é pra mim. Beleza, não, o Rafa tá gostando. E olha que ele nem é muito de terror, não, mas ele tá gostando também. Só que eu acho que eu sinto muito mais graça, vejo muito mais graça no humor deles do que ele, mas ele tá curtindo. O plot é interessante também, de certa forma. Tem o mistério e tal. Sim. E foi uma coisa que eu comentei com o Felipe, que é que assim, né? Ver assim que estreou, sem contexto de nada, sem ninguém ter comentado nada, eu fico até relutante de comentar qualquer coisa, porque é legal você ver, é como eu faço, inclusive, né? Eu nem sem ouvi nada, os comentários de vocês no episódio lá. Quando começaram a comentar, eu pulei. Então, porque... Sim, quem não quiser ouvir, pule 15 segundos. E não é nada sobre final de história, o Rambo vai escutar e talvez concorde comigo. E o Arthur também, se você falou que você não viu, né? Ainda não, eu tava até colocando aqui de novo na lista, porque eu achei que tinha colocado da última vez, mas não coloquei. Mas eu abri aqui os segredos de... É que em português ficou o segredo de Widow's Bay. De Widow's Bay. Isso, Quem pulou os 15 segundos, pula mais 15, que agora eu vou falar. Que assim, ela começa com uma série de terror. Aí acontece uma coisa que você não sabe se foi pra ser bem-humorado, pra você rir ou não. Você fala, nossa, mas eu posso rir então disso aqui também. Aí você vai sacando qual que é o espírito da série. Isso é que é legal. Quebra a expectativa, porque você vai preparado pra ver um Stephen King e é meio The Office. Tipo isso. Nossa, foi muito boa. Foi a surpresa do ano pra mim, foi essa série. Eu vou fazer uma outra menção. 2 menções honrosas, na verdade. A primeira que é Doctor Who. Quando a Jodie saiu da série, eu fiquei muito triste. Tudo bem que... Jodie Whittaker, né? Isso. Depois veio... Que é bom pra caramba. Como eu gosto dele. Ncuti Gatwa. Isso, que o nome dele é super complexo, eu não ia conseguir lembrar, obrigado. Então, também fiquei triste com o final da temporada dele, sem dar spoiler, mas os 2 finais de temporada de Doctor Who me deixaram bem triste, e agora mais ainda porque já anunciaram que não deve voltar nem tão cedo. O episódio especial de Natal foi cancelado, de 2026. Saiu todo mundo da série, todo mundo que estava dirigindo, escrevendo, e aí agora parece que só deve voltar em 2028. Hoje saiu uma notícia falando disso, então espero que não, mas veremos. E eu acho que a outra série que me deixou triste com o final foi Game of Thrones, mas porque o final foi triste. Então... eu fiquei triste por causa disso, não porque acabou a temporada, mas porque o final foi bem triste de ruim, então... Uma que me decepcionou bem foi o Last of Us, a temporada nova. E eu nunca joguei, então pra mim eu tava vendo a série sem saber o que acontecia. Tanto a primeira temporada quanto a segunda, que seguem o primeiro jogo e o segundo jogo, né? Mas terminou a temporada, eu falei, tive as minhas impressões. Aí fui ler a respeito e vi que o pessoal tava reclamando, achando ruim. Tem sempre os incel de internet que acham ruim por outros motivos, né? E eu vi depois também que, assim, um bando de gente da produção mesmo tá saindo, então rolou alguma confusão ali que não correspondeu à expectativa, teve diferenças criativas, e a terceira temporada quem não quiser ouvir, pule 10 segundos, né? Mas vai contar a mesma história da segunda temporada a partir de um outro ponto de vista. A intenção é boa, né? Mas tem que salvar. É parecido com Game of Thrones também, né? Eu não sabia disso. Tem isso também? Né, Game of Thrones, a equipe criativa foi saindo, teve a história também de que o livro nunca foi publicado, e aí eles meio que tiveram que correr com a última temporada, então você vê que, assim, até onde o livro estava escrito, ele vai muito bem, só que pro final eles correram e tiveram que criar um final que, enfim, diz que estava aprovado, não estava, a equipe criativa saindo, e agora tá acontecendo de novo com a Casa do Dragão, então é um problema ali da HBO, eu acho, que tem sido recorrente. Entendi. Last of Us, eu gosto muito da atriz, a Caitlin Dever. Fez Unbelievable, que acho que é do Netflix, né? Ela faz Booksmart também, que é o filme divertido lá da 13 do House. Eu acho ela muito, muito, muito boa atriz, sabe? Então, ajudou, né, a contar a história do personagem dela. Mas acho que eles pisaram na bola da temporada. Bom, muito que bem. Então, depois desse pedacinho de entretenimento, de séries aqui no podcast... Era do Pixel, o momento era do Pixel. É verdade. Digam vocês também qual
qual série que vocês ficaram tristes quando acabou a temporada? Ou quando acabou a série, né? Porque tem série também que acaba, a gente fica triste, quer saber mais. Twin Peaks, olha só. Mandem feedback pra gente. Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui o podcast até agora. Quero agradecer também a todos os mais detêncios que estão apoiando e vão ouvir esse episódio aqui com todos os nossos tropeços, inclusive o tropeço que eu acabei de fazer tem alguns segundos. E quero agradecer também ao Edu, que deixa a gente um pouquinho mais inteligente. E para falar com vocês, como é que faz? MVC Mendes, apresento por aqui o Área de Trabalho também é uma fonte. Pra Lura apresento o IA sob o controle e os textos estão no Net5Mac. Eu tô lá no mastodon.social, _inside e também no Olamundo aqui nas Gigahertz. Boa, e pra falar comigo é só ir no @Arthur_GVG no Instagram ou no Threads e às terças e quintas-feiras lá no Bom Dia Tech. Tudo de posto, a gente volta semana que vem. Até! Valeu!